Mulheres de Esperança. Seja muito bem-vinda a mais um programa Mulheres de Esperança. Eu sou a Miriam e, juntamente com a Sónia, vamos continuar a explorar o tema do programa anterior, agora numa perspectiva diferente. Estás preparada para juntar-te a nós? Podes seguir-nos através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E podes ainda ouvir-nos no podcast do twr360.org, Spotify e Google Podcast ou na rtmportugal.org. Vamos continuar a falar sobre o namoro tóxico, mas desta vez usando o filtro da cosmovisão cristã. Vamos dar-te alguns exemplos de histórias bíblicas, abordar algumas dicas de como ajudar alguém que está preso num relacionamento tóxico e ainda vamos falar de alguns problemas a evitar. Nós achamos que é importante informar, principalmente as jovens mulheres, para que haja uma melhor precaução e proteção das mesmas. Gostaríamos de te desafiar a convidar uma amiga para ouvir este programa contigo. Aceitas o desafio? Siga-nos no Facebook e Instagram. Sónia, sabias que o conceito de namoro é praticamente inexistente na Bíblia? Isto porque o estágio de namoro, tal e qual como o conhecemos atualmente, era na verdade a fase de noivado, a fase que antecede ao casamento. Dito isto, a Bíblia não aborda com tanta clareza e detalhes sobre como escolher o parceiro ideal, nem aborda propriamente namoros tóxicos. No entanto, a Bíblia dá muitos exemplos de pessoas que tiveram relacionamentos tóxicos, apesar de não o definirem como tal. Tens razão, Miriam. Agora que falas nisso, estou a lembrar-me de uma série de histórias. Temos o exemplo muito concreto de Sansão e Dalila no livro de Juízes, capítulos 13 a 16. Sansão tivera vários relacionamentos tóxicos com mulheres que não pertenciam ao povo de Israel, que não partilhavam a mesma fé que ele. No entanto, o mais destrutivo foi mesmo com Dalila. Sansão fez um voto que o tornara separado para o Senhor, que o tornava especial. Como um dos juízes de Israel, ele tinha nascido com o propósito de livrar o seu povo das mãos dos filisteus. Contudo, acabou por ser escravizado por eles, servindo-os como um bobo da corte. Tudo por causa das artimanhas manipuladoras e sedutoras de Dalila. Satanás usa este tipo de relacionamento tóxico para nos iludir e fazer-nos pensar que é o melhor para nós e muito pior. Leva-nos a pensar que é o que Deus quer para a nossa vida, que é a maneira certa de ser amado. Um outro exemplo é o de Acabe, em 1 de Reis. O rei Acabe reinou o povo de Israel durante 22 anos e fez o que era mau e impuro aos olhos de Deus. Segundo a Bíblia, a sua esposa Jezabel foi a principal responsável por essas ações devido à sua malvadez. Por causa da sua má influência, o rei Acabe foi considerado o pior rei de todos os que vieram antes dele. Jezabel era uma mulher dominadora, manipuladora e muito perversa. Características estas de uma pessoa extremamente tóxica. A Bíblia também revela bons exemplos de relacionamento. Apesar de não serem propriamente relações amorosas, foram e são referências a seguir em todos os aspectos. Os relacionamentos bíblicos abençoados são como os de Ruth e Noemi. A moabita não abandonou Noemi, sua sogra, quando ela estava no seu pior estado após ter perdido o seu marido e os seus filhos. Muito pelo contrário, acompanhou-a numa viagem para uma terra estranha, seguiu os seus costumes e hábitos e ainda conseguiu providenciar sustento para as duas. Ruth era uma mulher que cuidava e amava incondicionalmente. Daí fazer o impensável para conseguir estabilidade para a sogra. No namoro, deve haver esta mesma cumplicidade e confiança, que se prolonga no casamento. Por fim, temos também o ideal de amizade entre Jonatas e o rei David. Eles nutriam uma profunda amizade com base na sinceridade e, por essa razão, Jonatas sempre protegeu David das mãos de Saul, quando este o perseguia e o ameaçava matar. Jonatas era um amigo leal e protetor. Apesar destes exemplos serem apenas de amizade e entre pessoas do mesmo sexo, queremos referir que a amizade é um pilar fundamental que deve existir no namoro, pois é ela que vai permanecer de pé quando o fogo da paixão
se apagar. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Bem-vindas de volta ao assunto de hoje. Neste programa estamos a continuar a explorar sobre o namoro tóxico, o que a Bíblia diz. Já referimos a algumas histórias bíblicas que exemplificam o mau e o bom dos relacionamentos e agora queremos partir para o próximo tópico: como ajudar alguém que está no namoro tóxico. Sabemos que este tópico não é fácil de digerir e de lidar, mas eu e a Sónia sentimos no nosso coração dar-vos apenas algumas ferramentas para poderem discernir o essencial e ajudar as próximas gerações. Em primeiro lugar, devemos estar conscientes que algumas pessoas têm muita dificuldade em admitir e identificar que estão numa relação doentia. Na maioria das vezes, as pessoas sentem vergonha e medo. Por essa razão, devemos ser pacientes e compreensivas, mas ao mesmo tempo estar atentas e perguntar de forma intencional sobre a relação e sobre os sentimentos da vítima. Para que consigamos discernir um namoro tóxico, temos que ter a perfeita noção daquilo que é um relacionamento saudável. Entre as consequências mais comuns de um namoro tóxico estão a ansiedade e a depressão. Em alguns sentidos, o abuso emocional pode ser mais prejudicial do que o abuso físico, já que termina por desintegrar de forma lenta a própria individualidade e valor pessoal, criando cicatrizes psicológicas para toda a vida. Devemos chamar as autoridades em casos que conheçamos de ameaças, agressão física e abuso sexual. É muito complexo realizar intervenção em um relacionamento abusivo. Isto porque é muito difícil que a vítima consiga reconhecer que está num relacionamento assim. A culpa e o medo são os principais motivos para essa percepção distorcida da realidade. Podemos ajudar a vítima a encontrar a sua identidade e autoestima. Esse processo poderá servir de revelação para a vítima de forma que ela perceba o veneno constante do relacionamento que não a permite viver de maneira saudável emocionalmente. Se o reconhecimento da relação tóxica é um processo difícil, a libertação dela poderá tornar-se muito mais complicada. Devemos pensar sempre de maneira positiva e ter esperança nas soluções, mesmo que no fim eu acabe por recomendar outra pessoa para ajudar. Se não sabes como ajudar, não te sintas no dever de o fazer. Direciona a tua amiga a um profissional para cuidar do processo. Apoia-a e faz-lhe sentir amada da maneira certa. Os relacionamentos nem sempre são claros como a água e quando existe paixão, muito menos. As pessoas têm uma grande capacidade de camuflar aquilo que realmente são, de iludir, de enganar, levando os outros a fazer o que elas querem. No entanto, existem maneiras de evitar as relações doentes. Convém estar atento aos comportamentos dos outros. O primeiro passo é diagnosticar a relação. Segundo a psicóloga Telma Pinto Loureiro, as relações tóxicas nos casais podem apresentar-se de múltiplas formas, verificando-se na maioria dos relacionamentos vários tipos de interações, nomeadamente a subjugação, manipulação de dependência fortemente emocional, relação marcadamente assimétrica, em que um dos elementos do casal detém o poder, tentativa de incutir sentimentos de culpa e inutilidade, responsabilização por tudo o que acontece de negativo e ridicularização de um dos elementos do casal, como já vimos anteriormente. Às vezes entra-se num ciclo vicioso em que se magoam um ao outro. Se estes sinais estiverem bem claros e presentes, é sair da relação logo de início e o mais rápido possível. Poderá não haver necessidade de intervenção de um profissional. Devemos ter cuidado quando confundimos traços de personalidade com caráter. A diferença é que a personalidade caracteriza-nos como seres individuais e distintos dos outros, enquanto que o caráter diz muito como sou enquanto ser moral. O segundo passo para evitar um namoro tóxico é reconhecer os piores sinais. Tal como nós referimos no programa passado, uma relação disfuncional pode facilmente descarrilar, de tal forma que demoramos a perceber que das palavras o parceiro passou à ação. No início, aquele que virá a ser o perpetuador da violência doméstica
Apresenta-se como uma pessoa charmosa, sedutora, compreensiva e dá a ilusão de que a companheira controla a relação. Os indivíduos que possuem personalidades dominantes geralmente relacionam-se com pessoas que sabem que conseguem submeter. Seguidamente, sem que a vítima desconfie, começa a isolá-la dos amigos e da família. Se possível, mudando de cidade ou até de país. Depois começa a ditar o que a mulher ou a namorada deve vestir, se pode usar maquilhagem, que tipo de emprego pode ter, controlando o máximo do seu cotidiano. O terceiro passo é sair do estado de negação. Os namoros tóxicos apresentam sintomas que funcionam como um sistema de alerta. Assim, devem começar por avaliar como se sentem quando estão com o companheiro, a tentar perceber qual é o papel no relacionamento. Monitorizar as vezes em que se mostra ciumento porque saiu com as amigas, que critica ou nomeia aspectos que gostaria de mudar na pessoa. Não se consegue mudar pessoas, mas pode-se repensar o modo de estar na relação logo de raiz, facilitando o convívio entre os elementos do casal. Estabelecer limites para o relacionamento, definindo o que é permitido e o que não é, e o que a pessoa quer da relação. Procurar distância emocional é saudável, como aconselham muitos especialistas. Devemos nos lembrar das palavras sábias de Eleanor Roosevelt, que uma vez disse que ninguém pode fazer-nos sentir inferiores sem o nosso consentimento. As necessidades de um não são mais importantes do que as do outro membro do casal. Uma relação amorosa deve ser entre iguais e os parceiros devem elevar-se mutuamente a todos os níveis. Por fim, o quarto passo para evitar um namoro tóxico é ter amizades saudáveis. Quem está num relacionamento tóxico ou quem já saiu dele deve procurar estar sempre rodeado de gente honesta que o ama da forma certa, que lhe quer bem e que o apoia nas escolhas, tendo sempre em conta a sua saúde emocional e psicológica. O processo de separação e restauração pode ser doloroso, mas também pode ser um livramento, um alívio, uma nova oportunidade de viver uma vida plena. Nesta caminhada, a pessoa deve ser acompanhada por conselheiros ou psicólogos, amigos e família. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Eu e a Sónia queremos terminar esta série citando Salmos 139, 14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Deus criou-nos de modo especial e admirável com um propósito: amar e ser amada. Assim tal como Deus criou a ave para voar. Uma mulher que não ama, nem é amada, é como cortar as asas de uma ave. Ela perde o seu propósito. Talvez neste momento já não sabes como amar e ser amada por causa das más experiências do passado. Mas a tua identidade não são as tuas experiências. A tua identidade está fundamentada no propósito que Deus tem para ti, num futuro promissor e num presente com esperança. Se tu permitires e quiseres, Deus pode voltar a ensinar-te a voar. Terminamos aqui o nosso programa. Nós continuamos bem perto de ti e à distância de um clique. Visita as nossas redes sociais, entra em contacto connosco e conta-nos a tua história. Eu e a Miriam teríamos muito gosto em conhecer-te e, quem sabe, talvez um dia tomarmos um café juntas. Nunca te esqueças, encontra esperança hoje. RTM Mulheres de Esperança. Siga-nos no Facebook e Instagram. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.